Gravar aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de DPOC. Então, na semana passada, a gente viu basicamente alguns dados de epidemiologia, mas principalmente a patogenia, a fisiopatologia da DPOC. E aí, a gente viu que, entendendo a fisiopatologia, a gente consegue entender os principais sintomas e achados do exame físico, a gente entende a doença. E aí, passamos pelo exame físico e hoje a gente vai ver como que a gente fecha o diagnóstico de DPOC, os exames complementares e o tratamento. Tá? Então, vamos lá. Então, a confirmação diagnóstica da DPOC, ela é dada pela espirometria, que é esse exame que está representado aqui nesse gráfico. Então, em que consiste, resumidamente, a espirometria? A espirometria é um exame em que você vai medir a capacidade é um exame funcional que, de certa forma, mede a capacidade funcional desse pulmão. Basicamente com dois indicadores. A CVF, que a gente chama, que é a capacidade vital forçada, e o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, se a gente pegar essa linha tracejada que está aqui, a gente tem uma espirometria normal. Então, você pede o indivíduo para inspirar o máximo que ele conseguir, e aí na hora que ele tiver com o pulmão cheio, você pede para ele soprar o mais rapidamente possível todo o ar que ele puder. Então aqui vocês vejam que ele soprou aproximadamente uma CVF de 5.200, 5 litros e 200. Tá? Bom, qual é a outra característica que a gente tem quando o indivíduo faz uma expiração forçada? O volume que sai no primeiro segundo, então veja que ele demorou mais ou menos 6 segundos para soprar todo o ar. Chega uma hora que forma um platô aqui, não sai, não para de sair. Então ele levou mais ou menos 6 segundos. Só que no primeiro segundo, esse volume que sai no primeiro segundo, ele é chamado de VF1, e nesse caso aqui ele foi de 450. E aí a gente faz uma relação da proporção da CVF que saiu no primeiro segundo, que é o que a gente chama de relação VF1-CVF. Então veja que ele soprou 80% do total no primeiro segundo. Então, o que acontece? Os valores absolutos de VF1 e de CVF, eles dependem do sexo, da altura do indivíduo, porque o tamanho do pulmão está correlacionado com a altura, e com a idade. Com o tempo vai diminuindo a função pulmonar. Agora, então isso eu tenho o valor esperado para o VF1 e o valor esperado para a CVF. E aí eu vejo se tá quantos por cento do esperado aquele indivíduo soprou. Tá? Se soprar acima de 70% pelo menos do esperado, está normal. Agora, independente do valor absoluto, um indivíduo normal, ele sopra pelo menos 70% da CVF em um segundo. Então, essa relação VF1-CVF, ela é sempre maior que 0,7 ou maior que 70%. E aí, o que acontece nas doenças obstrutivas? Nas doenças obstrutivas, como a DPOC e a asma, o indivíduo tem uma dificuldade, em ter uma obstrução ao fluxo aéreo. Então, o primeiro parâmetro que diminui é o VF1. Então, a quantidade de ar que sai em um segundo, como eu tenho um segundo para soprar, e eu tenho ali uma obstrução, a quantidade de ar que sai no primeiro segundo ela é menor. E aí, automaticamente, a relação VF1-CVF também é menor. Agora, e geralmente, na grande maioria das vezes, a CVF é normal. Quer dizer, ele tem uma dificuldade, ele solta mais devagar o ar, mas ele consegue exalar todo o ar. Então, esse é o padrão mais frequente do distúrbio obstrutivo. Ele tem um VF1 reduzido, a CVF normal e a relação reduzida. Agora, nesse exemplo aqui, a CVF também está reduzida. Veja que o indivíduo normal soprou 5.200, esse aqui soprou 3.900. Por quê? Porque ele já está numa forma mais grave da DPOC, em que ele começa a ficar hiperinsuflado. Então, o volume total também é menor,
porque parte desse volume está aprisionado dentro do pulmão, ele não consegue exalar de tão obstruído que ele está. Então, mas, embora a CVF também esteja reduzida, a redução no VF1 é muito mais intensa. Então, a relação VF1-CVF fica menor que 0,7. Então, eu tenho duas possibilidades principais de distúrbio obstrutivo. Vou colocar aqui, peraí. Eu tenho duas possibilidades principais de distúrbio obstrutivo. A primeira delas, que é a mais comum, o VF1 está reduzido, mas a CVF está normal. E aí, a relação VF1-CVF está reduzida. Esse é o padrão mais frequente do distúrbio ventilatório obstrutivo. Agora, naqueles indivíduos mais graves, que já têm algum grau de hiperinsuflação, ele vai ter o VF1 reduzido, CVF também estará reduzida, mas como a redução do VF1 é proporcionalmente maior, relação VF1-CVF estará reduzida. Muito importante, viu, gente? Então, essas são as duas possibilidades de padrão de espirometria com distúrbio obstrutivo. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vocês entenderam ali por aquela figura e entenderam esse raciocínio? Tudo bem? Tranquilo. Então tá. Toda vez que eu faço uma espirometria, e eu encontro um distúrbio obstrutivo, eu devo fazer uma segunda manobra, que é o que a gente chama de prova broncodilatadora. Que consiste em dar um beta-2, um anticolinérgico, o paciente por via inalatória. Eu repetir a espirometria. E aí eu tenho prova broncodilatadora positiva, é quando tem melhora após 20 minutos, eu repito, 20 minutos depois. Quando em 20 minutos já há uma melhora desses parâmetros aqui. Existem pontos de corte, geralmente são melhoras de pelo menos 12% e de pelo menos 200 ml, as duas coisas. Então, quando eu consigo essa magnitude de melhora na prova broncodilatadora, eu falo que a prova broncodilatadora foi positiva. Se eu não alcançar prova broncodilatadora positiva, se eu não alcançar esses níveis, que vocês não precisam decorar, eu tenho a prova broncodilatadora negativa. E qual que é a importância dessas provas broncodilatadoras? O paciente com DPOC, geralmente ele responde mal ao broncodilatador. Então, geralmente, a prova broncodilatadora negativa eu encontro mais na DPOC. Ao passo que na asma, é mais frequente eu ter uma prova broncodilatadora positiva. Então, um dos pontos que me ajudam a separar a DPOC de asma é a prova broncodilatadora, em que ela tende a ser positiva na asma e ela tende a ser negativa na DPOC. Não é nada absoluto. Formas muito graves de asma podem ter prova broncodilatadora negativa na aula de asma. E às vezes o paciente com DPOC está muito descompensado, eu faço a espirometria, ele tem uma melhora grande com a prova broncodilatadora. E aí, mesmo assim, ela vai ser positiva e vai ser DPOC. Mas ajuda, né? É um dado a mais na hora de eu fazer o diagnóstico diferencial entre asma e DPOC. Agora, uma coisa que é muito importante, vocês não podem nunca esquecer. A prova broncodilatadora, ela é uma ferramenta para ajudar o diagnóstico. Ela não serve para nortear se eu vou dar ou não broncodilatador para o paciente. Então, você tem um paciente com DPOC, né? Faz a espirometria, a prova broncodilatadora é negativa, mesmo assim o tratamento desse paciente é com broncodilatador. A prova negativa não quer dizer que ele não melhore com broncodilatador. É só uma quantificação da intensidade da melhora que é maior na asma do que na DPOC.
Então, mesmo o indivíduo com prova broncodilatadora negativa, o tratamento da DPOC dele é com broncodilatador e ele melhora. Entender? Isso é fundamental, viu, gente? Não vai, porque pode parecer um paradoxo, né? E aí você vai acabar privando o seu paciente um tratamento porque a prova broncodilatadora dele deu negativa. Não é essa, não é essa a ideia. Tranquilo? Vocês vão me dando aí um feedback. Se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam por aqui. Juliano, outras variáveis, a obesidade, sim, a obesidade vai dar um distúrbio restritivo. O tabagismo, ele só vai alterar a espirometria se ele já tiver causado TPOC. Então, um paciente que tabagista com a espirometria mostrando um padrão obstruído, provavelmente o que você está fazendo é um diagnóstico de DPOC. O tabagismo isolado, sem ter causado a doença, não. Tá bom? Obesidade dá distúrbio restritivo. Beleza. Depois vocês me chamam aí. O outro exame que ajuda, de certa forma, na avaliação clínica de um paciente com DPOC é a radiografia de tórax. Agora, raramente ela é diagnóstica. Tá? Na maior parte das vezes, a radiografia do paciente com DPOC é normal. Tá? Então, o auxílio da radiografia de tórax na DPOC é justamente para ir atrás de diagnósticos diferenciais, de comorbidades, né? E somente nas formas avançadas que o raio-x vai se alterar com sinais de hiperinsuflação. Tá? Então, é a mesma coisa que eu falei lá no exame físico, né? Não esperem aquele padrão estereotipado de exame físico que está na cara que o paciente tem DPOC. É importante a gente fazer o diagnóstico da DPOC numa fase em que o raio-x de tórax dele ainda é normal. O diagnóstico vai ser feito pela clínica e pela espirometria. Mesmo assim, a gente faz raio-x até para comparar com exames futuros, né? Agora, nas formas avançadas, eu poderei ter sinais de hiperinsuflação, que é aqui, né, que é um aumento desse diâmetro ápico caudal, uma certa retificação do diafragma, o coração ele fica comprimido aqui, o chamado coração em gota, ele fica alongado e comprimido pelos dois pulmões na área central da radiografia. E um outro sinal de hiperinsuflação é no perfil, é o afastamento da área cardíaca do externo. Tá? Então, em situações normais, 2/3 da área cardíaca tocam o externo. Né? Aqui vejo que o coração se afastou do externo por uma interposição de pulmão. Então, esses são os sinais de hiperinsuflação na radiografia de tórax. Conforme eu falei, eles já surgem em fases mais avançadas. Aqui o extremo, né? Olha só, olha esse diafragma. Totalmente retificado, né? Já, pelo contrário, parece até que ele já tem uma concavidade, né? Aqui. E olha o afastamento do coração do externo. Uma grande quantidade de pulmão. Coração totalmente comprimido aqui, chamado coração em gota, e o pulmão hipertransparente, todo preto. Então, isso aqui é uma fase terminal. Esse paciente provavelmente tem um componente de enfisema muito grande e numa forma muito grave. E mesma coisa, né, coração em gota, diafragma retificado, aumento desse diâmetro ápico caudal na radiografia de tórax. Aqui situações menos, primeiro que a radiografia está muito ruim, que é uma foto, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para a retificação do diafragma e o afastamento da área cardíaca do externo. Então veja que a hiperinsuflação às vezes é melhor vista no perfil do que no PA. E uma hiperinsuflação também menos marcante. Bernardo, é hipertransparência, até o contrário, não é hipo não. Ajuda sim, o problema é que ela só aparece em fases tardias. Tá? O hipo é quando fica branco. Beleza. Um exame que pode ajudar também é a tomografia. Ela não é rotineira, embora hoje cada vez mais a tomografia está popularizada, a gente está fazendo tomografia muito mais frequentemente do que fazia no passado.
tá? Mas a tomografia, ela vai mostrar essas áreas aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Essas áreas que estão mais pretas, vocês percebem que o pulmão está todo esburacado? Essas são as áreas de enfisema pulmonar. Imagine esse corte de um pulmão como se fosse um queijo suíço. Então, aqueles buraquinhos do queijo, é isso aí que está mais preto, né? E aí são áreas de enfisema. Então, por exemplo, se vocês olharem essa região aqui, ela está relativamente preservada. Mas olha essa região aqui, ó, toda esburacada, né, por áreas de enfisema pulmonar. Vamos ver outros exemplos, fica mais fácil. Olha só. Aqui, ó. Isso tudo aqui, esses buracos são de enfisema. Está até difícil. Aqui está mais ou menos normal. Aqui está mais ou menos normal para vocês compararem. Olha essa área aqui. Então, todas essas áreas são áreas de enfisema pulmonar. Aqui está mais fácil, né? Então, as setinhas estão mostrando algumas áreas de enfisema. O normal é assim, ó. Um parênquima normal. Então, essas áreas mais escuras, veja que não existe um limite, né? Você não tem uma parede formando um cisto. É simplesmente uma área que tem menos interstício pulmonar, porque foram destruídos os septos, e aí você vê isso de uma forma mais escura por acúmulo de ar ali. Tá bom? E aí, a ponto de chegar a uma destruição total. Olha só, você só vê o ar. Né? Algumas áreas aqui de interstício, alguns septos, o resto, como se fossem grandes bolhas. Então, fases terminais de DPOC com comprometimento de enfisema pulmonar. Tá? Outros exames complementares. A oximetria hoje ela faz parte do exame físico, é um sinal vital. Então aqui até talvez não seja nem chamado de exame complementar. Da mesma forma que eu uso o aparelho, né, o esfigmo para medir a pressão, eu uso o oxímetro para medir a oximetria. Toda vez que a oximetria mostrar uma saturação menor que 90%, aí sim eu devo complementar com gasometria arterial. Esses são dois exames mais para pesquisa, não fazem parte da avaliação clínica, é a difusão do monóxido de carbono, que é um exame precoce de mostrar destruição da membrana alvéolo capilar, e o teste cardiopulmonar para avaliar, né, a capacidade física desse paciente, tanto do ponto de vista de coração quanto do ponto de vista de pulmão. Em alguns casos, a gente vai ver quais são as indicações, vale a pena dosar a alfa-1 antitripsina. Né? A gente lembrando lá na fisiopatologia da DPOC, principalmente do enfisema, a deficiência dessa enzima gera causas graves e precoces de enfisema pulmonar, às vezes até mesmo em quem nunca fumou. Então, esses são os grupos em quem eu devo dosar alfa-1 antitripsina. Então, quando tem um predomínio de enfisema e antes dos 45 anos, principalmente se nunca fumou, ausência de fator de risco. O enfisema pelo cigarro, ele predomina nos ápices. Então, se eu tiver um exame, principalmente uma tomografia, que mostra um predomínio do enfisema nas bases, eu tenho que suspeitar de deficiência de alfa-1 antitripsina. É uma doença genética, então quando eu faço um diagnóstico em alguém na família, eu devo fazer a dosagem nos demais membros daquela família, principalmente parentes de primeiro grau. E ela pode causar também bronquiectasias, necrose de tecido subcutâneo e cirrose. Então, se eu tiver essas situações, eu também doso. Por exemplo, a gente dosa alfa-1 antitripsina no paciente com cirrose hepática que não tem história de etilismo nem das hepatites virais, não tem uma causa óbvia, a gente vai atrás de deficiência de alfa-1 antitripsina. E hoje, gente, é super importante a gente ter em mente isso aqui, porque existe tratamento. Hoje existe a alfa-1 antitripsina que é feita através de injeções mensais para, pelo menos, evitar a progressão dessa doença que é muito grave. O enfisema por deficiência de alfa-1 antitripsina é muito grave. Então, se eu faço o diagnóstico precoce, esse paciente vai receber a suplementação e aí ele tem uma melhor evolução. Tá? Então, é importante eu estar atento a essas condições clínicas. Diagnóstico de DPOC. Talvez a asma, né, por ser uma doença pulmonar obstrutiva, é um diagnóstico. Né, mas a gente vai ter uma aula de asma, a gente vai ver que o início dela geralmente é na infância,
ela é menos grave, o paciente responde melhor ao tratamento. Então, tem alguns fatores, embora uma asma grave seja muito difícil de diferenciar da DPOC. Agora, talvez o grande diagnóstico diferencial da DPOC é a insuficiência cardíaca, principalmente porque acomete a mesma faixa etária, são duas doenças muito prevalentes, e aí vem aquilo que eu falei na aula passada, e às vezes elas coexistem. Então, cuidado, viu, gente? Às vezes você já tem um paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele não está melhorando com o tratamento, procure saber se ele for tabagista, né? Se junto com a insuficiência cardíaca ele não tem um componente de DPOC. Às vezes você tinha um paciente com dispneia progressiva, com toda uma clínica, você fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca, então você acha que do ponto de vista diagnóstico já resolveu o problema do doente. Você começa o tratamento, obviamente que ele vai melhorar, só que a melhora dele vai ser limitada, porque junto com a insuficiência cardíaca ele pode ter a DPOC. Né? E aí, às vezes, você esquece que você tem que continuar investigando esse doente. Ou então, até mesmo isso ocorre já ao longo, já depois de alguns anos do diagnóstico feito. Né? Então, é muito comum a coexistência de doença cardíaca e pulmonar. Tá? Então, se você não está compensando, não está conseguindo compensar clinicamente um paciente com DPOC ou com insuficiência cardíaca, investigue para o outro diagnóstico. Bronquiectasias, né, que são distorções dos brônquios com infecção de repetição, fibrose, câncer e tuberculose. Então, são alguns diagnósticos diferenciais da DPOC. Aí, avaliação da gravidade. A gente avalia a gravidade pela clínica, e aí são dois. Existem questionários específicos usados mais em pesquisa, na clínica a gente não usa. Então, basicamente, a gente avalia a gravidade com dois parâmetros: dispneia, a gente vê para qual tipo de esforço que o paciente está tendo dispneia, até ele ter uma dispneia de repouso, que é a forma mais grave de dispneia, e o número de exacerbações. Pacientes com 2 ou mais exacerbações por ano são pacientes mais graves, maior potencial de evoluir mal. A espirometria é o VF1, a partir do momento que vai diminuindo o VF1, por exemplo, abaixo de 50%, a gente chama de DPOC grave. E quando nas formas bem avançadas mesmo, se ele já começa a ter hipoxemia, e o mais tardio de todos, a retenção de CO2, que é a hipercapnia. Tá? Então, geralmente, isso aqui vai acontecendo progressivamente. Né? A piora da dispneia se acompanha de piora do VF1. Quando o VF1 já começa a ficar abaixo de 50%, ele já começa a ter mais exacerbações. Né? Em formas bem mais graves, surge a hipoxemia e, no final, a hipercapnia. A dispneia, a gente pode usar essa escala, no lugar de ficar falando, tem dispneia aos grandes esforços, aos médios esforços, etc., a gente pode aplicar essa escala. Ela vai de 0 a 4, ela é chamada MRC modificado. É modificado porque antes ela era de 1 a 5. Ela passou a ser de 0 a 4, mas aí são as mesmas perguntas, tá? Então, na hora que a gente coloca o MRC, como tem essa confusão, se ela vai de 1 a 5 ou de 0 a 4, você coloca assim, por exemplo, o paciente é MRC 2 em 4. Eu sei que eu estou falando dessa escala. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Você pergunta ao paciente, o senhor tem que andar mais devagar que uma pessoa da própria idade no plano? Ou o senhor para respirar ao andar no plano no próprio passo? Se ele falar que sim, quer dizer, ele tem dispneia pelo menos 2. Aí você tenta um mais para frente. O senhor para respirar quando anda 100 metros no plano? Ah, não, isso eu consigo fazer. Então ele é dispneia grau 2. O que é dispneia grau 4? O paciente tem falta de ar nas atividades em casa, para mudar de roupa. Né? E o 0, ele só tem dispneia para exercício extenuante, ou seja, é o esperado. Né? Se ele fizer um esforço extenuante, ele vai ter cansaço. Tá? Então é muito legal vocês se acostumarem com essa escala. Eu não acho que vocês tenham que decorar agora, mas se vocês andarem com isso aí no celular, no aplicativo, e começar a usar na anamnese de vocês, porque isso, às vezes o paciente ele retorna 1 ano depois, 2 anos depois, ou alguns meses após o tratamento, e você consegue melhorar, avaliar se ele está melhorando ou se ele está piorando
se ele está evoluindo bem ou mal da doença dele, conforme essas perguntas mais objetivas, né? A pior coisa que tem é você, por exemplo, eu atendo um paciente que eu vi ele um ano passado, um ano atrás. E aí eu pergunto, por exemplo, vamos supor que eu aplico o MRC para ele e descubro que ele tem essa dispneia aqui. Ó. Ele tem dispneia para andar com a pessoa na idade, no próprio passo. Aí eu quero saber se ele está melhorando ou piorando. Aí eu vou nas minhas anotações de um ano antes e está escrito lá, dispneia aos grandes esforços. O estudante melhorou ou piorou? O que passou pela minha cabeça um ano atrás para falar que ele tinha dispneia aos grandes esforços? Certo? Então, quando você usa uma escala validada e já padronizada, isso ajuda você a ter evolução do doente. Né? Se vocês optarem por não usar essa escala, tudo bem, mas pelo menos na hora de colocar dispneia os grandes esforços, coloquem entre parênteses, né? O que você perguntou ao paciente, que tipo de esforço você propôs para ele falar que era grandes esforços. Então, por exemplo, dispneia os grandes esforços, aí você pode colocar entre parênteses, andar mais depressa, ou subir 2 lances de escada. Então, coloque isso. Né? E aí, então, a gente classificaria a gravidade pela dispneia, também as critérios de gravidade, ter 2 ou mais exacerbações por ano, aqui pelo VF1, a partir do momento que o VF1 é abaixo de 50, é grave, abaixo de 30 é muito grave. Se tiver hipoxemia, independente da espirometria, é grave. Se tiver retenção de CO2, é muito grave. Só que geralmente as coisas andam juntas, né? Então, geralmente, para ele ter hipoxemia, ele já tem um VF1 pelo menos menor que 50. Bom? Alguma dúvida, gente? Agora a gente vai falar o tratamento. Querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não tá. Bom, tratamento. Vocês lembram que eu coloquei lá na aula passada, no primeiro slide, falando para vocês que a DPOC não tem cura, que é a pura verdade. Tá? Não ter cura não quer dizer que não tem tratamento. Várias coisas em medicina não tem cura. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura. No entanto, a gente trata esses doentes. Como a DPOC é uma doença progressiva, o paciente às vezes tem uma sensação de que mesmo tratando ele não está melhorando. Então você tem que explicar isso direitinho para ele. Exatamente, vai aliviar o desconforto. E uma outra coisa importante é o seguinte: imagine só, o paciente, ele está aqui ao longo do tempo, aqui é como se fosse a função pulmonar dele. Vamos dizer aqui que ele é o VF1 dele. Né? Então, ele chegou aqui na idade adulta com esse valor de VF1, 100% do que deveria ter. A partir dos 40 anos, a gente começa um processo de envelhecimento que a nossa função pulmonar ela vai caindo. Só que eu só vou ter sintoma quando ela cair abaixo desse nível aqui. Tá? Então, se houver um envelhecimento normal, pelo envelhecimento, quando eu tiver lá meus 100 anos, né, eu vou ter alguma limitação, ter algum grau de dispneia, porque eu envelheci e meu VF1 foi caindo. O que acontece? O indivíduo com DPOC, né, aquela inflamação, tanto nas vias aéreas quanto no parênquima pulmonar, elas fazem com que a piora dele seja mais intensa. Ele vai perdendo VF1 muito mais rapidamente e ele vai começar a ter sintoma aqui, por exemplo, aos 50 anos de idade. Né? Então, isso que acontece. Agora, imagine que esse paciente, ele é um tabagista, e aí eu consegui fazê-lo parar de fumar aqui mesmo, nesse patamar aqui. Ou até mesmo um pouquinho antes dele ter sintoma. Eu convenci ele a parar de fumar. Na hora que ele para de fumar, ele não recupera isso que ele perdeu a mais pelo cigarro. Ele não regenera o pulmão dele. O que vai acontecer é que ele vai parar de ter esse ritmo de queda
e vai passar a ter um ritmo de queda normal. Só que vai continuar tendo um ritmo de queda, da mesma forma que o indivíduo que não fuma. Então, olha que paradoxo. Esse doente vai virar para vocês 2 anos depois, vai falar assim: gente, quando eu fumava eu não tinha falta de ar e agora eu tenho. Ou minha falta de ar piorou depois que eu parei de fumar. Se eu soubesse, é porque ele não sabe o tanto que teria piorado se ele tivesse continuado fumando. Entendeu? Então, aquele cigarro comeu toda a reserva dele. Claro que vale a pena parar de fumar, senão ele vai morrer, mas ele não recupera aquilo que ele perdeu a mais. E ele vai ser sintomático, muito mais sintomático do que quem nunca fumou. Por isso que o ideal é ele parar. O ideal é nunca fumar, né? Mas se ele é fumante, quanto mais cedo ele parar, então se ele parar aqui, ó, ele vai voltar para esse padrão de queda e vai ter sintomas lá aos 90 anos, sei lá. Isso tudo em média, né, gente? Mas isso tem que ser muito bem explicado ao doente para ele não desistir do tratamento, ou até voltar a fumar, certo? Isso serve para tosse também, serve para todos aqueles sintomas da DPOC, tá? Então isso tem que ficar claro, né? Faz parte da educação sobre a doença. Né? E aí, quais são os objetivos? Eu quero melhorar os sintomas, a partir do momento que eu melhoro a dispneia, ele passa a tolerar melhor o exercício, então ele não entra naquela espiral descendente de descondicionamento que piora a dispneia, e com isso melhora a qualidade de vida dele. Tá? Então, boa parte, a melhor ação do tratamento da DPOC é melhorar os sintomas, principalmente a dispneia, né, que tem como objetivo final melhorar a qualidade de vida dele. Ao mesmo tempo, esses remédios, eles reduzem a velocidade de perda da função pulmonar, o paciente passa a ter menos crise, e atualmente começa-se a questionar se no longo prazo reduz mortalidade. Tá? Mas o impacto do tratamento na mortalidade é muito pequeno. E eu tento fazer isso com medicamentos com o menor número de efeitos colaterais possíveis. Tá? Então é assim que eu vou balizar o tratamento desses pacientes. E aí, gente, o tratamento começa pelo tabagismo, tratar o tabagismo. Né? Eu tenho que orientar esse paciente a um tratamento comportamental, mas se o paciente não parar de fumar apenas com esse tratamento comportamental, ou se eu já detectar uma alta dependência ao cigarro, eu já posso fazer o tratamento medicamentoso do tabagismo. Eu tenho 3 tipos de medicamentos. Um é dar nicotina para ele, sob a forma de adesivo ou goma de mascar, ou dar esse antidepressivo, bupropiona, ou dar essa medicação que se liga a receptores da nicotina no sistema nervoso central e aí diminui os sintomas de dependência, que é a vareniclina. Geralmente eu começo com um, se não funcionar, eu vou associando as diferentes classes, tá? A vareniclina parece ser um pouquinho melhor, né, tem um inconveniente de ser mais cara, tá? Tabagismo é doença, viu, gente? Então não posso ficar ali naquela conversinha. Olha lá, hein, você tem que parar de fumar, o cigarro faz mal à saúde. Não pode ficar nisso. Você tem que explicar ao doente quais são os malefícios, adaptar os malefícios à realidade dele. Né? Então, por exemplo, não adianta você pegar uma pessoa de 20 anos e ficar falando, não é que não adianta, mas é menos eficaz, falar que aos 50 anos ela vai ter um câncer. Então você tem que colocar ali mais na realidade, ó, sua capacidade física vai piorar, né? Você pode aumentar até condições estéticas, né? O escurecimento de dentes, rugas. Então você lança a mão de informações customizadas para sensibilizar aquele paciente que ele tem que parar de fumar. Né? E na hora que ele optar que ele quer parar de fumar, você pode tentar ajudar dando remédio. Esses remédios aqui, nenhum tratamento do cigarro tira a vontade de fumar. Então, se o doente não quiser parar, se ele não estiver disposto a fazer o esforço de parar de fumar, não adianta dar remédio. Né? Porque o remédio é para tornar o processo mais fácil. Mas a decisão por parar de fumar tem que vir dele. Certo? E aí nós temos as medicações e algumas estratégias não farmacológicas para o tratamento da DPOC. Então vamos lá.
As medicações. Então, a base do tratamento da DPOC são os broncodilatadores. Então, eu vou perguntar isso na prova de vocês e vocês vão me responder. Então, qual a principal classe de medicação para tratar a DPOC? Broncodilatador. É aquele paradoxo, visto que é uma doença cuja espirometria mostra que a prova broncodilatadora é negativa. Mas não quer dizer que ele não haja na DPOC. É só uma resposta que não é tão boa quanto na asma. E aí eu tenho duas grandes classes de broncodilatador. Os beta-2 agonistas adrenérgicos e os anticolinérgicos. As xantinas, que são as aminofilina, teofilina, a gente não usa mais. Então pode cortar, está aqui em vermelho só porque alguém pode já ter lido, ter visto alguma coisa sobre ela, mas a gente não usa mais. Então os broncodilatadores vão ser os beta-2 e os anticolinérgicos. E a gente classifica esses broncodilatadores conforme a duração. Então eu tenho os beta-2 de curta ação, o efeito dura 6 horas. São os mais antigos, salbutamol, que é o Aerolin, fenoterol, que é o Berotec, e a terbutalina, que é o Bricanil. Eu tenho os de longa ação, formoterol e salmeterol, e tenho os de ultra longa ação, indacaterol, vilanterol, olodaterol, todos de 24 horas. A gente vai ver como é que a gente escolhe. E os anticolinérgicos, eu tenho os de curta ação, que é o ipratrópio, de 6 horas, e o de longa ação, que são todos de 24. Tiotrópio, umeclidínio, glicopirrônio. Não quero que vocês decorem todos esses nomes, né? Eu queria que vocês guardassem a classe e queria que vocês soubessem que eu tenho essa possibilidade de fazer posologias melhores, né, de pelo menos 12 horas ou 24 horas, e uso esses de 6 horas para alívio ali momentâneo do tratamento. Então, como é que fica o uso do broncodilatador na DPOC? É um tratamento escalonado segundo o grau de dispneia do paciente. Então, numa fase inicial, que raramente a gente vê, isso daí a gente nem vai no consultório, ele fala que ele praticamente não tem sintomas. Ele tem sintomas quando faz uma atividade específica. Por exemplo, ele bate uma pelada fim de semana, quando vai subir uma escada, mas fora disso ele não tem sintomas. Ele não está tendo exacerbação, no máximo uma por ano, e ainda tem uma espirometria com VF1 bom. Então, esse paciente, eu posso passar, eu oriento ele ter uma bombinha de um beta-2 ou do anticolinérgico, e caso ele tenha sintoma, ele usa essa bombinha. Ele não precisa nem usar regularmente esse remédio. Ele tem o remédio, né, mas ele tem a dispneia tão raramente que eu falo para ele, se você sentir mal, você usa. Tá bom? É o que a gente chama de medicação de resgate, né, é um tratamento sintomático. Agora, é uma doença progressiva, conforme a gente viu. Em algum momento, essa dispneia dele vai piorar. Se ele não parar de fumar, isso vai acontecer mais rapidamente, mas mesmo que ele pare de fumar, espera-se que a doença seja progressiva. E aí ele vai começar a ter sintomas ali para andar pequenas distâncias. E aí, gente, eu tenho que lembrar que se eu não identificar isso e não tratar adequadamente essa dispneia para ele fazer as atividades dele, ele vai se tornar mais sedentário. Então tem que tomar muito cuidado, eu tenho que buscar ativamente se esse paciente realmente não tem dispneia. Porque imagina só, eu pego um paciente que ele piorou um pouco, então agora ele está tendo dispneia, ele gostava de trabalhar a pé, mas agora ele está tendo dispneia quando ele sai da casa dele e anda 500 metros para ir trabalhar. E aí, o dispneia é algo muito ruim de ter, ele passa a ir de carro. Só que para qualquer atividade com esse mesmo grau de esforço, ele vai deixar de fazer. Então, no trabalho, ele vai de carro, mas ele vai parar de caminhar, vai parar de ir no supermercado. Por quê? Porque toda vez que ele vai, ele sente falta de ar. Ele vai se tornar sedentário e a dispneia dele agora passa a ser não só pela doença pulmonar, mas também por um descondicionamento físico. Então tem que tomar muito cuidado para não deixar o doente se adaptar e ir diminuindo, porque aí ele não vai ter dispneia. Ele vai ficar dentro de casa, sentado, vendo televisão, engordando e ficando com a musculatura atrofiada, sem capacidade. Tá? Então,
eu preciso buscar ativamente. Ó, o senhor não está tendo falta de ar, mas o senhor está fazendo alguma coisa? Não, não, o senhor tem que fazer. Então, você vai propor atividades aeróbicas para ele e dar broncodilatador para que ele possa fazer essas atividades. Tá? E aí a gente começa ou com um beta-2 ou com um anticolinérgico. Posso até associar os dois, mas geralmente a gente faz um tratamento escalonado. Ou começa com beta-2 ou com anticolinérgico. Só que aí eu não vou usar aquele que dura 6 horas, senão eu vou ter que usar 4 vezes ao dia. Então, se possível, eu uso um de 24 horas ou pelo menos um de 12 horas de ação. Tá? Na hora que esse paciente piorar, eu vou associar. Então, por exemplo, se ele estava com anticolinérgico de longa ação, eu associo o beta-2. Se ele estava com beta-2, eu associo o anticolinérgico. Então, veja que o tratamento é escalonado. Geralmente, a gente começa com o beta-2 porque é mais barato, só por isso. Mas está tendo uma tendência hoje, pelo menos em Minas Gerais, se você fizer uma documentação, ele ganha isso no estado. Entenderam como é que a gente escolhe os broncodilatadores, gente? Então, esse é o tratamento que eu vou fazer para todos os pacientes com DPOC. Então, eu vou dar o broncodilatador de acordo com a intensidade da falta de ar que ele tem. No início, ele vai usar só para aliviar sintomas. Na hora que esses sintomas estiverem muito frequentes e com esforços, com atividades do dia a dia, eu passo a usar regularmente. Começo com uma classe, em algum momento eu vou ter que usar os dois. Paralelamente ao broncodilatador, alguns pacientes melhoram com corticoide inalado. Quais são esses pacientes? São aqueles que têm mais de 2 exacerbações por ano, ou que têm uma exacerbação por ano, mas ela foi grave o suficiente para internar. E o corticoide é mais eficaz nos pacientes que têm uma inflamação com algum componente de eosinófilo. Então, são aqueles que no hemograma tem mais de 100 células, mais de 100 eosinófilos ou mais de 2% de eosinófilos. Tá? Mas todo paciente com DPOC que tem 2 ou mais exacerbações por ano, ou que no último ano internou por exacerbação, eu devo dar corticoide para ele. Esse corticoide é inalado, tá? Não é corticoide oral, ele vai entrar junto com as bombinhas de broncodilatador. Por que a gente não dá para todo mundo? Porque está mostrando que no longo prazo ele aumenta o risco de pneumonia, pode dar aquela candidíase oral, pode dar rouquidão e dar aquelas equimoses. O idoso ele já tem uma fragilidade capilar, o corticoide aumenta isso. Então, vira e mexe na hora que o idoso que está usando corticoide inalado, ele está sempre com equimose, na hora que ele bate, faz aquelas manchas na pele. Alguns estudos sugerem risco maior de catarata e de osteoporose. Tá? Mas os sintomas, os efeitos colaterais mais frequentes que são esses que estão aqui. A candidíase oral e a rouquidão melhora muito você orientando que depois de usar a bombinha, ele lave bem a boca. Então a gente orienta o seguinte, ó, essas bombinhas o senhor faz de manhã e de noite, e logo depois o senhor escova o dente para limpar bem a boca e não ficar resto de remédio na cavidade oral. Depois que você começou o corticoide, se o paciente se estabilizar e não tiver, ficar 2 anos sem exacerbar, você deve considerar a retirada do corticoide. O broncodilatador a gente não tira. Algumas outras opções muito fracas. Tá? Então, existe um inibidor de fosfodiesterase, que é um broncodilatador muito fraco, que é o roflumilast. A N-acetilcisteína, muito pouca ação de diminuir exacerbação por um pouquinho de fluidificação daquele muco. E a alfa-1-antitripsina é muito específica, né? Quando você faz o diagnóstico de deficiência de alfa-1-antitripsina, ela é eficaz, mas a prevalência dessa condição é baixíssima. Então, raramente a gente usa. Não há qualquer indicação para corticoide sistêmico no tratamento de manutenção, nem de antitussígeno, nem de xarope mucolítico. Então, isso aqui é jogar dinheiro fora. E no caso do corticoide, acrescentar evento adverso. E o tratamento não farmacológico? Educar
explicar direitinho. Principalmente, gente, essa bombinha, além de você convencer o paciente de usar regularmente, você tem que ensinar a usar. Muitas vezes são dispositivos complexos, então você deve orientar que toda consulta ele deve levar a bombinha dele, e aí você pede ele para fazer na sua frente para ver se ele está sabendo usar direitinho, tá? A frequência com que eles usam de forma inadequada é muito grande. Reabilitação pulmonar. Então a gente viu que até em função da dispneia, esses pacientes começam a ficar sedentários, né? E aí daí a pouco ele está com mais falta de ar pelo sedentarismo do que pela própria lesão pulmonar. Então todos os pacientes devem ser incentivados a fazer atividade física aeróbica, que é o mais importante, caminhar, né? E é claro que se ele fizer algum grau de musculação, tudo, de fortalecimento muscular, para ele tolerar essas atividades, justamente é só para dar um suporte para que ele possa fazer atividade aeróbica. Esses pacientes devem ter um suporte nutricional, tanto para evitar desnutrição quanto obesidade, os dois extremos pioram a evolução da DPOC. Tem que ser vacinado todo ano contra a influenza, agora contra a Covid, né? E a cada 5 anos contra a pneumonia. Toda vez que a saturação cair abaixo de 88%, a saturação de O2 menor que 88%, esse paciente deverá receber oxigenoterapia domiciliar, tá? Porque nesse nível, abaixo de 88%, ele vai ter vasoconstrição pulmonar e vai desenvolver corpo pulmonale, cuja mortalidade é altíssima em 5 anos. A expectativa de vida do corpo pulmonar são 5 anos, tá? Então, isso aqui é fundamental. Toda consulta de um paciente com DPOC tem que fazer oximetria. Abaixo de 90%, a gente colhe um agaso. Se a saturação estiver abaixo de 88%, oxigênio em casa. Como é que é esse oxigênio? Pelo menos 15 horas por dia. Então, o oxigênio não é para aliviar a dispneia, não é para usar quando ele está com falta de ar. É para manter a saturação acima de 90%. Né? Então, você providencia um oxímetro e ele vai titulando a menor quantidade de oxigênio para manter a saturação acima de 90%. E aí você orienta que ele use pelo menos 15 horas. Hoje existem dispositivos portáteis até para ele poder viajar, para poder ir trabalhar com oxigênio, certo? O ideal é ficar o dia inteiro, né? A gente não estoca oxigênio, tá? A gente coloca 15 horas para dar um alívio ali, uma ou outra hora ele poder ficar sem um oxigênio. Existem algumas estratégias cirúrgicas, principalmente o transplante de pulmão, que infelizmente é muito restrito no Brasil. A gente tem muito poucos hospitais transplantam. Então, acaba que é uma opção pouco viável. E cirurgia redutora, quando o paciente tem muitas bolhas de enfisema pulmonar, você resseca aquelas áreas que estão mais doentes, na expectativa de que o pulmão vai expandir com as áreas melhores. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre a DPOC? Tratamento. Claro, Juliano. Até prefiro, eu sempre falo isso, que o ideal é fazer pergunta no áudio. Ô, professor, Diga. boa noite. Não, eu perguntei porque às vezes só está no local aí, não dá para responder, Não, mas não, tá ok. A dúvida lá que eu te perguntei da espirometria é tipo assim, você pegar um paciente, né, um DPOC mais bronquítico, né? Embora hoje a gente sabe que acaba ficando misturando os dois, né? Efizema e bronquite lá no final, né? Mas você pega um paciente mais bronquítico, mais atarracado ali, aquele, né? O blue bloater ali, clássico, né? E Uhum. aí um paciente já obeso, sedentário, já baixa capacidade cardiopulmonar e tudo, e aí você fazer espirometria nele. Nesse caso aí, o que você pode fazer, de repente, para diminuir esse efeito, por exemplo, de um paciente já obeso, já descondicionado, Então, a sobre o sua exame? pergunta é boa. Então, olha só. Vamos pegar um indivíduo que tem só DPOC. Ele não tem nenhuma dessas outras complicações que você colocou. Uhum, Vai ter o VF1 baixo, reduzido, né? uhum,
ele vai ter a CVF normal, vai ter uma relação VF1, CVF reduzida. Concorda? Certo. Bom, mas imagine que esse doente é muito obeso, tá? Isso. A obesidade, por si só, reduz a CVF. A única coisa que ele teria. Só que Mas aí agora no VF1, não, a capacidade para soprar obeso poderia. não. Se for Tá, só isso, não. É claro que vai reduzir, mas vai reduzir proporcional à redução da CVF. Então, a relação VF1-CVF. Não, então vamos lá. Esse aqui é o obeso, você está certo. O que vai acontecer com o obeso? O VF1 dele também vai estar reduzido, mas na mesma proporção da CVF. Ele não tem obstrução. A relação vai estar normal. Concorda? isso, e aham. Agora, na hora que eu tiver o DPOC obeso, o que ele vai ter? O VF1 vai estar reduzido por duas razões. Primeiro, porque ele dificulta soprar porque ele é obeso, mas também por uma obstrução. E a Entendi. CVF vai estar reduzida, mas a relação vai estar reduzida. Ok. Entendeu? Mas aí, então, nesse caso, não vai suplantar, por exemplo, né, a questão de realizar ou não o exame, porque às vezes você submete, né, Não, não, não. submete o Não, exame e tem ali um efeito chão, né, que eu falo assim, esperar já um efeito chão do paciente, né, tipo assim, por exemplo, tem, você fez a MRV modificada, ele já tem já deu um baixo desempenho na escala, né, você já espera que ele vai ter um VF1, né, baixo, né, entendeu? sim. Aí nesse caso, Não, por exemplo, né, isso que você está falando acontece. Inclusive, a espirometria ela depende de uma cooperação muito grande do doente, nem todos os pacientes isso, conseguem. Então, vira e mexe, você tem doentes que você não consegue fechar um diagnóstico pela espirometria por fatores como esse que você falou, ele é tão obeso, ele tem uma isso. cifescoliose, ele tem uma outra fraqueza que ele não consegue soprar, né? Então, isso é uma limitação do exame que precisa de uma cooperação muito grande do doente. E aí o diagnóstico vai ser só clínico. Você está Ah, não, correto. então beleza, não, tá, entendi. E a escalinha eu posso sempre estar usando também para esse aspecto, né? Às vezes viu que tem um desempenho pior, já não, né? Acho que não A precisa botar o paciente escala, fazer o exame, né? não, Juliano, tem que tomar cuidado, porque aquela escala, se a dispneia dele, por exemplo, se ele tiver insuficiência cardíaca, ele vai preencher aquela escala do mesmo jeito. Não, sim, não, Então, a ok. Eu falo assim, espirometria, na ausência de outra condição, né? Igual a gente falou, só o DPOC ali puro, né? Sem ter um problema, né? sim, Associado. sim, sim, a escala, se você não conseguir espirometria, a gravidade da DPOC vai dar pela escala, Ok, ok. tá bom? Não, beleza, Bruno, beleza. Valeu, Juliano. Tô obrigado, valeu. Que é isso, eu que agradeço. Então, vamos lá, a partir de semana que vem a gente vai falar da asma, né? E vamos levando o curso, tá bom? É a turma que faz o raciocínio comigo, a gente vai fazer uma aula de ensino. Aula não, bater um bate-papo, eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam, né? Então, vamos lá, 7h25 a gente faz essa aula, tá bom? Obrigado, gente.